Boa noite, meu nome é André Esquivinski Moon, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o meu pré-projeto de TCC, que é do Centro Universitário Campus de Andrade, tá? E o tema do meu projeto é câmara hiperbárica, tratamento com oxigenoterapia, que aumenta o comprimento dos telômeros para o rejuvenescimento humano, tá? E vou falar, a minha orientadora é a professora Suzane Helen da Silva Soczek. Então, os seres humanos estão tendo vidas mais longas e mais saudáveis do que nunca. Mas isto tem um grande imprevisto. Com mais velhos ficamos, mais danificados e frágeis nos tornamos. Até que uma das múltiplas doenças assuma um controle e acabe nos matando, sem que nós percebêssemos. Pesquisas em longevidade têm sido realizadas com avanços sem precedentes nos últimos anos. E vários estudos na área da ciência estão sendo abordadas e discutidas. E tecnologias de melhoramento de vida com a meta de vender uma possibilidade de proporcionar uma aparência de juventude, tendo uma longevidade maior ou até mesmo a imortalidade dos seres humanos. Já que a velhice é uma doença crônica que resulta na morte do corpo físico. E a busca desesperada pela imortalidade levou o envelhecimento a ser classificado assim. E esse envelhecimento é um processo multifatorial, que engloba a perda de funções e doenças típicas, né? Culminando, lógico, com morte, com as doenças que nesse decorrer de tempo vai acontecendo com o corpo humano. E qual é a proposta do estudo? Que com o aumento dos telômeros, nós estaremos entrando no aprofundamento do tema da imortalidade, numa visão sociológica e científica, principalmente. Que juntamente no texto vai ser falado sobre o ganho de expectativa de vida com o passar dos anos e sobre algumas pesquisas que estão sendo feitas para impulsionar esse aumento de vida, nessa expectativa de vida futura. Já que os telômeros são vistos agora e vão ser colocados e cada vez mais sendo estudados, que a longevidade significa um maior comprimento desses telômeros. E o que são esses telômeros? O que eles podem ser comparados? Os telômeros, eles são encontrados nas pontas da estrutura do nosso DNA, do DNA humano, tá? E podem ser comparados como uma fita plástica que sela assim, as pontinhas dos cadarços de um sapato, para ter uma ideia como que são os telômeros, né? Aonde que eles ficam? Então, no DNA humano, bem nas pontas. E essas moléculas de DNA humana que são encontradas em maior quantidade no núcleo celular, de uma única célula eucarionte, sendo elas bem condensadas e que são associadas às proteínas denominadas histonas, né? E além do núcleo celular, o DNA também humano pode ser encontrado nas mitocôndrias, mas é no cromossomo também que estão os genes humanos. O número de cromossomo vai variar dependendo do tipo de espécie, né? Nós, os seres humanos, existem 46 cromossomos, né? Em suas células somáticas. E em todas as suas células do corpo, exceto as células do aparelho reprodutor, né? Daí estaremos entrando num aprofundamento do tema da imortalidade na visão sociológica e científica. Juntamente no texto, será falado sobre o ganho de expectativa de vida
e com o passar dos anos sobre algumas pesquisas que estão sendo feitas para impulsionar esse ganho de vida, esse aumento de vida, claro, com mais qualidade de vida. E algumas perguntas vão ser tratadas dentro desses textos, buscando, assim, algumas respostas de, por exemplo, por que pensamos tanto na imortalidade, né? E devemos tentar viver para sempre, né? E como poderíamos curar esse envelhecimento? A ideia de evitar a morte é desconcertante, né? Muito desconcertante para muitos. Isso acaba sendo também um dos motivos, o porquê das pesquisas e sobre essa longevidade, né? Que não acarrete muito no sofrimento do corpo humano, mas também não recebe uma devida atenção, porque esse campo de pesquisa é muito extenso, né? E precisa de muito financiamento, já que a proposta é a câmara hiperbárica. Sessões de câmara hiperbárica têm um financiamento, é um custo, né? Um custo muito caro. Então, para começarmos a ver que os telômeros aumentem o comprimento, se estabeleçam um pouco mais, né? Precisam se fazer muitas sessões de câmara hiperbárica, né? Com oxigenoterapia, e que tem um custo elevado. E porque se conseguir, todos nós teremos um aproveitamento do envelhecimento bem melhor e sem dor, né? Nós apenas abordaremos uma pequena parte dessas pesquisas que estão sendo feitas, nesse exato momento, inclusive, sobre o assunto de aumento da expectativa de vida e a busca pela longevidade dela. E o objetivo geral é identificar a relação entre a oxigenoterapia, utilizando a câmara hiperbárica, e o aumento desses telômeros. E alguns objetivos específicos que vão ser tratados é definir a função dos telômeros na espécie humana, indicar a relação entre o encurtamento dos telômeros na espécie humana, relacionar o seu tamanho de forma com que a maior incidência e até mesmo a proximidade de determinadas doenças, e mostrar como a oxigenoterapia hiperbárica influencia na regeneração dos telômeros. Os materiais e os métodos utilizados foi tratado com um estudo de revisão bibliográfica, né? Totalmente relacionado a artigos científicos, com base em Cielo, PubMed, contendo um critério sobre artigos de 2009 a 2020, sendo eles em português, inglês, francês e espanhol, mas na grande maioria em inglês. Os materiais e métodos utilizados no projeto apresentam aspectos relevantes sobre as câmeras hiperbáricas, no uso do rejuvenescimento dos telômeros, e a realização do trabalho tem como objetivo falar sobre o tratamento para o aumento dos telômeros, associados a variáveis pesquisas realizadas com relevâncias de artigos, originalidade voltada a esses estudos. E eu estou apresentando também o meu cronograma, que comecei desde fevereiro com a escolha do tema do meu projeto, no qual venho evoluindo. Creio eu que final de outubro e meados de novembro já terei concluído daí realmente o meu projeto de TCC, com muitos outros artigos. Creio eu que serão incluídos no mínimo mais uns 7 ou 10 artigos, nos quais eu venho apresentando algumas referências de apenas 10 a princípio, né, nesse pré-projeto. E gostaria de agradecer a vocês a atenção e muito obrigada.